Fala pessoal, este podcast será o último deste canal. Ele será uma despedida, mas também o desabafo de uma alma profundamente entristecida. Triste pelo mundo atual e pelo que vejo acontecer no movimento LGBT hoje. Estamos caminhando perigosamente para um fim trágico e errático. Se você se interessou pelo debate e quer saber mais sobre essa questão, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o like e vem comigo. Durante a minha formação escolar e acadêmica, eu fui uma pessoa forjada no conhecimento científico. Fui criado em meio a enciclopédias, biografias de cientistas, dicionários, livros de ciência, experiências químicas, caixas com insetos para a gente analisar, microscópios, entre outros. Na escola, fui ensinado a pensar criticamente o mundo. Meus professores faziam perguntas críticas com relação à religião, e estava tudo bem, ninguém dava a mínima. Na faculdade, professores debochavam das igrejas e das crenças religiosas, e a gente caía na gargalhada. Mesmo os alunos religiosos aproveitavam aquilo para pensar criticamente suas religiões. Posso dizer que tive o que de melhor o iluminismo ofereceu à humanidade. Em paralelo a isso, sempre lutei pelos direitos LGBTs desde os 16 anos. Hoje tenho 40. Vi a pandemia de AIDS de perto, fiz campanhas pela conscientização de sexo seguro, vi a cultura gay florescer no Brasil dos anos 90, peguei o início da internet, vi a aprovação do casamento homoafetivo, as lutas contra a homofobia, a divulgação do afeto homoafetivo no debate público, entre tantas outras coisas. Enfim, eu vivi plenamente tudo que o Zeitgeist, ou seja, o espírito de nosso tempo, ofereceu. Atualmente, contudo, parece estar ocorrendo uma profunda mudança nas mentalidades. Isso tem me deixado cansado e profundamente desnorteado e consternado. É com certo constrangimento que vejo cada vez mais pipocarem, não sei de onde, gays evangélicos. É casal gay querendo frequentar a igreja neopentecostal, é gay querendo processar influencer que falou mal da igreja, é gay se convertendo ao Senhor e abandonando a homossexualidade. O mesmo vale para as outras letras do arco-íris. Ao olhar isso, sou invadido por uma profunda tristeza e uma incapacidade de compreensão que me remói por dentro. Alguns de vocês podem dizer: mas é um direito das pessoas serem evangélicas. Não se trata aqui de direito. Se trata de juízo de valor mesmo, e consternação por ver LGBTs frequentando ideologias que lhes são hostis. E mais ainda, reproduzindo um pensamento mágico que, no mínimo, os prende a um obscurantismo mental atroz. E sobre isso, é bom deixar claro que o problema não é você ter uma religião. Há muitos gays religiosos e que têm uma relação com o transcendente de boa, vivem suas vidas em paz, mas ainda assim criticam certas coisas nas igrejas nas quais foram criados. Mas estou falando aqui de outro tipo de LGBTs. Estou falando de gays e lésbicas fanáticos religiosos que se ofendem por ouvir uma simples crítica às suas crenças. Estou falando de homossexuais que sequer param para usar o pensamento crítico em relação a religiões. E eles não percebem o quão são fanáticos. São pessoas que apenas discordam da opinião homofóbica do pastor, mas acreditam em todo o resto de ladainhas e crenças religiosas absurdas. Eu já vi gay dizendo que quem pratica macumba vai para o inferno. Gente, será que ele não sabe que ele próprio vai para o inferno por fazer sexo fora do casamento? Que tal questionar a própria ideia de inferno, pecado, da Bíblia como uma revelação divina, etc. Para muitos homossexuais, não há mais espaço para esse tipo de questionamento. Eles criticam coisas pontuais nas crenças, mas não o cerne delas. Isso é muito impressionante para mim. Pelo que percebo, essas pessoas vêm principalmente de camadas mais populares e de igrejas neopentecostais ou pentecostais. Igrejas essas que, dentro da tradição cristã mais séria, são vistas com profunda desconfiança.
Essas igrejas usam de pensamento mágico para todos os aspectos de suas vidas. Durante muito tempo, a luta pelos LGBTs foi tocada por uma classe média urbana, esclarecida, educada e cosmopolita. Conforme conquistamos espaços e direitos, chegou uma galera mais interiorana, mais suburbana, pouco estudada, que começou a colocar a sua cultura de pensamento mágico religioso onde antes havia o combate ao pensamento religioso. Desse encontro têm surgido inúmeros choques. Eu já vi e estive em várias situações onde gays ficaram ofendidos por simplesmente ousarmos a questionar as crenças. E isso se costura a uma situação mais global do Brasil. As igrejas evangélicas têm penetrado nas polícias, nas escolas públicas, nos meios de transporte e em vários outros lugares. E as pessoas parecem simplesmente resignadas, sem nenhum tipo de pensamento crítico. Elas parecem anestesiadas e paralisadas, sempre com medo de ofender. Outro dia eu vi um vídeo de um motorista de Uber que ele expulsou uma passageira que pediu para ele desligar a música crente que tocava no carro. Nos comentários do vídeo, 80% das pessoas estavam defendendo o motorista e não a mulher expulsa. É tudo tão bizarro que bate um cansaço profundo. Eu vim de um mundo onde questionar crenças era tão natural quanto respirar. Hoje, questionar crenças é ofensivo. E como ofender é politicamente incorreto e muitas vezes causa até processo judicial, vemos as pessoas pouco a pouco se calando e o obscurantismo tomando conta de enormes nacos da sociedade. Trata-se claramente de uma situação onde o politicamente correto se voltou contra as próprias minorias que buscavam defender. Mulheres, negros, LGBTs criaram um mundo onde ofender deveria ser crime. E as minorias religiosas também surfaram nessa onda. Vocês podem me dizer, Felipe, mas nas esquerdas ainda tem muitos LGBTs ateus ou religiosos, mas que são críticos às religiões. Então, sim, mas nessas esquerdas a situação parece tão desesperadora quanto nessa massa evangélica, que é frequentemente de direita. Em boa parte delas há uma defesa ingênua e absolutamente perigosa da religião islâmica, que também é uma outra questão profundamente perturbadora. Só que as pessoas não fazem isso porque são burras. Há uma lógica por trás disso. A ideia delas é lutar contra os poderes instituídos e defender os oprimidos de todo o mundo. Em função disso, se impõe uma lógica maniqueísta. O chamado Ocidente, ou seja, Europa e Estados Unidos, povoados majoritariamente por pessoas brancas, são o mal absoluto por representarem a escravidão, o racismo, a homofobia, o colonialismo, o imperialismo, etc. Já o resto do mundo, como russos, chineses, árabes e africanos, são as vítimas desses poderes instituídos e devem ser defendidos. Igualmente, se uma pessoa tem que lutar por mulheres e LGBTs, ela automaticamente teria que lutar pelos estrangeiros, pelos muçulmanos, pelos africanos, todas oprimidas pelos brancos ocidentais malvadões. É essa a linha de raciocínio do grande bloco da esquerda. Trata-se de uma forma extremamente infantil de pensar o mundo. Infantil porque ela desconsidera, às vezes por ingenuidade e às vezes por resistência psicológica, que se o Ocidente é o malvado da história, o resto do mundo está longe de ser uma vítima inocente. Em países africanos e muçulmanos, o machismo, a homofobia e o fanatismo religiosos são galopantes. O fato dos europeus terem influenciado essa mentalidade não esvazia esses indivíduos de responsabilidade pelo que escolhem acreditar. É bom deixar isso claro. E, ao imigrarem para democracias ocidentais, muitas dessas pessoas exportam essas culturas. E fica a bicha do PSOL gritando contra o racismo e a xenofobia contra africanos e muçulmanos. Sendo que, se ela morasse em certos países ou bairros habitados por essas mesmas pessoas que elas defendem, provavelmente ela nem iria abrir a boca ou já estaria presa ou morta. Algumas pessoas dizem, Felipe, mas você acha que tem que matar essas pessoas? Claro que não. Por que eu iria querer a morte de quem me quer morto? Eu? Jamais. O que eu estou dizendo apenas é, olha, temos um problema aqui.
e temos que conversar sobre isso. Mas o debate é calado à força sob acusações diversas e argumentando-se que nem todo muçulmano ou africano é assim ou assado. Olha, isso é uma verdade. Nem todo muçulmano ou africano é assim ou assado. Mas exceções, ainda que bem-vindas, não mudam uma estrutura social. O fato de nem todo português ter escravizado africanos não muda a mácula da escravidão. E a mentalidade da maioria das pessoas de certas culturas é extremamente homofóbica. E não é o mesmo nível de homofobia que existe no Brasil, ainda que venha um militante de esquerda colocar esse argumento estúpido. É uma homofobia normalizada e muito mais profunda. Especialmente no mundo islâmico, 95% dos países criminalizam não só a homossexualidade, quanto a heterossexualidade fornicatória, ou seja, fora do casamento. Alguns têm até pena de morte. E quando não é crime, a atitude social ainda é de violência extrema ou de uma hipocrisia sufocante. Isso é simplesmente um fato. Pesquisas apontam que a maioria das pessoas no mundo muçulmano pensa que a homossexualidade é imoral. Se não fosse assim, essas sociedades seriam bem diferentes. Em função disso, é verdade que nem todo muçulmano concorda com tudo. Mas o que essas pessoas fazem para mudar certas coisas? Nada. Igualmente, nem todo crente concorda com tudo o que os pastores falam. Mas eles lutam para acabar com isso ou ficam caladas apenas discordando? Especialmente o islamismo não é apenas uma religião. Ele é um pensamento metafísico associado a um sistema político. O muçulmano praticante deve viver sob as leis de Deus, ou seja, sob a Sharia, o código político e jurídico do mundo islâmico. E na democracia, quem faz as leis são os homens. Isso significa que o muçulmano praticante vê com profunda desconfiança a democracia. O muçulmano praticante parece ser potencialmente uma célula cancerígena no seio de sociedades democráticas. Se eles forem maioria, o que acontecerá com as democracias ocidentais? É isso que muitos gays de esquerda apoiam quando defendem os muçulmanos em nome de uma luta imaginária contra o racismo e a xenofobia. Eles olham apenas o indivíduo, sem considerar as ideias que esse indivíduo traz, ou achando que essas ideias merecem proteção legal apenas por serem religião e não devem ser questionadas, para não ofender sentimentos religiosos. Tudo isso em nome do amor contra o discurso do ódio. Eu já vi gays dizendo que são contra caricaturas de Maomé, só para respeitar os outros, sendo que essas pessoas dificilmente os respeitariam enquanto gays. Então assim, de um lado temos gays cada vez mais evangélicos e ofendidos quando questionamos crenças religiosas. Do outro lado, temos LGBTs brincando de lutinha imaginária do bem contra o mal e defendendo o islamismo porque ele é contra as opressões, mesmo que boa parte desses oprimidos queira matá-los no futuro. Homossexuais parece que foram talhados para serem tratados como escumalha e parecem gostar disso. Saindo dessa questão religiosa e indo para a personalidade da maioria dos gays, não posso falar de todos, mas na minha experiência eu vejo um mar de futilidade. Homens de mais de 35 anos, frequentadores de baladas, em busca de sexo frequente ou de um relacionamento perfeito que nunca chega. Pessoas da minha geração lutaram tanto pelo casamento homoafetivo e o que eu mais vejo é gays solteiros e animados por ideologias individualistas e hedonistas. Já frequentei grupos de WhatsApp com mais de 200 homossexuais e eu era o único casado no civil. Cara, entre héteros, isso é muito mais difícil de se encontrar. Como tudo que se discute é ofensivo ou pode ofender alguém, ninguém mais fala sobre coisa séria. A solução é discutir sobre sexo, Lady Gaga, BBB e álcool e um álcool sem fim. Isso quando drogas não estão no debate. Homens adultos, mas extremamente infantilizados. Quase todos cagados da cabeça com alguma depressão, transtorno ou déficit de sei lá o quê. Sempre culpando o mundo pelo seu opróbrio e nunca suas próprias atitudes. E aqui não há nenhum problema em falar de futilidades. Gostar de diva pop ou beber uma cervejinha de vez em quando não é problema nenhum. Trata-se apenas de uma questão de intensidade e estilos de vida.
Alguns de vocês podem me dizer: "Ah, Felipe, mas héteros também são assim." Cara, claro que tem muito hétero assim, mas por serem levados a terem responsabilidade de uma família, proporcionalmente, acho que há mais homens e mulheres heterossexuais amadurecidos e transformados em adultos do que LGBTs. Eu já vi homossexuais de 40 anos que nunca contaram para os seus pais, que nunca tiveram um relacionamento e que vivem permanentemente numa sexualidade marginal, falando abobrinha e encadeando seus dias por sexo, álcool e outras coisas absolutamente sem sentido. Muitos têm medinho até de contar para suas famílias. "Ah, mas minha mãe é crente, não vai aceitar." E aí, voltamos ao começo desse programa. Os caras têm medo de questionar a crença religiosa da mamãe ou da família. É surreal. Eu posso estar muito errado, mas o que vejo hoje em dia é homens emasculados, com medinho de questionar a religião evangélica, o islamismo, a família e tantas outras coisas. Se o islamismo quiser chegar aqui ou em outro país e impor a Sharia, é capaz de LGBTs de hoje defenderem o direito deles de acreditarem nela. São literalmente homens medricas. No passado, a homofobia deu origem a grandiosos e brilhantes homossexuais como Oscar Wilde, Alan Turing, Palmira Ayala, Sócrates, Leonardo da Vinci ou Harvey Milk. Esses foram homens que lutaram contra o Estado, a Igreja, a tradição e o mundo. Hoje, vemos um mar de homens fracos e prostrados perante o mundo. O sentimento que eu tenho é que os LGBTs se transformaram em pessoas comuns e absolutamente perdidas. Às vezes eu me pergunto se lá atrás, quando a Bíblia foi escrita, aquelas pessoas não tiveram uma boa razão para desprezar os homossexuais e os afeminados. Se esses homens têm medo de questionar crença evangélica de seita neopentecostal, imagina para que essas pessoas serviriam em sociedades cuja guerra era tônica e uma constante. Por fim, esse programa foi um desabafo para expressar uma profunda tristeza em ver o que a comunidade LGBT e o próprio Brasil se transformaram. Quando eu criei esse canal, quis levar o pensamento crítico para muitos homossexuais fanatizados pela religião. Acho que atingi algumas pessoas, mas o contexto social contemporâneo tem me deixado profundamente desanimado. Junta-se a isso questões familiares e profissionais que me tomam todo o tempo do mundo, decidi por fim essa empreitada, e essa é minha carta de despedida. Os próximos anos serão difíceis. A extrema-direita está organizada no mundo inteiro, e a potência militar mais poderosa do planeta agora está sob controle de supremacistas brancos, fundamentalistas cristãos e protofascistas. Vamos ver o que acontecerá. Eu sinto que já dei minha parte à comunidade LGBT. Agora é com as novas gerações. A todos vocês que me acompanharam neste trabalho, meu muito obrigado. E não se esqueçam, nunca tenham medo de questionar e fazer perguntas. Sejam pontos de interrogação ambulantes.